bem-vindas a mais um Lilas Histórias Sem Fim. Hoje nós vamos falar sobre Sanatana Goswami. Não é isso, Hari? Isso mesmo. Então, dando sequência à nossa série aí dos Goswamis de Vrindavana, aqueles que foram associados, assim, próximos, né, íntimos de Mahaprabhu e foram os pioneiros na divulgação efetiva de Bhakti Yoga como trazida por Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que a meta da vida é alcançar, desenvolver esse amor pleno, esse amor em plenitude, né, por Deus, nas suas diferentes manifestações, o que vai refletir também na relação de amor com os outros seres, né? E aí, então, esses Goswamis de Vrindavana, eles foram pessoas assim muito queridas por Sri Chaitanya Mahaprabhu e, de certa forma, empoderadas diretamente, pessoalmente, por ele e por todo esse sentimento muito nobre que existia numa genuína relação de Bhakti pura. Então essas histórias, elas são a base da nossa sucessão discipular mais recente, digamos assim, e é muito importante conhecermos um pouco mais a fundo essas histórias para nos sentirmos também estimulados, né? E entrarmos assim naquela PEC 108 que o Maharaj Chandramukha fala, né? Que na verdade é falado primeiramente até por Rupa Goswami mesmo, que é um dos Goswamis, que vai ser do próximo encontro, que são as características de paciência, entusiasmo e confiança, né? Vamos então entrar diretamente agora na história de Sanatana Goswami. Os dois livros que serviram para basear o Lilas de hoje, um é esse de Chandramukha Swami, chamado Os Seis Goswamis, Vida e Obra dos Principais Responsáveis pela Estruturação do Movimento de Sri Chaitanya, revelaram os segredos mais íntimos do amor a Deus. E esse livro também, Os Goswamis de Vrindavana, que é de Adikeshava Prabhu, também conhecido como Dr. Kapoor, que são os dois autores que nós temos, né, nos baseado a maior parte aí das lilas. Então é muito interessante que Sanatana Goswami, ele tinha dois irmãos que também foram muito proeminentes na difusão de Bhakti, né, que era Rupa Goswami e o Vallabha, que era um outro irmão que ele tinha também, que é menos falado, mas não menos importante, né? E Rupa Goswami, uns livros, umas biografias dizem que ele nasceu por volta de 1480, outras 20 anos antes, 1460, mas enfim, meados, né, século XV, ele nasceu numa família de real, assim, de reis, de brahmanas, de professores, né, muito educados, muito profundos conhecedores assim dos Vedas, dos Upanishads, e eram pessoas respeitadas em diversas regiões da Índia pelo seu conhecimento, pela sua conduta, pela sua bondade, pela sua generosidade. E o avô deles chamava Mukunda, ele fazia parte do alto escalão, digamos assim, do governo muçulmano na região ali de Gauda, na Índia, né, que é onde até o movimento começou, chama Gaudiya Vaishnavismo, né, na região de Gauda, na Bengala. E ali tinha um rei muçulmano chamado Hussein, parente de Saddam Hussein, Hussein Shah. E esse rei muçulmano, ele, né, viu uma tradição dele, a gente viu quando a gente falou de Lokanatha Goswami, que foi o anterior, que é mais ou menos uns 500 anos, né, com idas e vindas, mas a região da Índia ali estava sob domínio mongol, né, muçulmano. E aí alguns governantes mais radicais, outros um pouco mais tolerantes, mas estava difícil das pessoas que tinham aquela base no hinduísmo, no vaishnavismo, no shivaísmo, né, eles praticarem os seus ritos, seus rituais religiosos. Então, por exemplo, a gente viu quando falou de Lokanatha Goswami que o chefe lá, o rei, o imperador, ele proibia até de raspar a barba, de deixar assim, com a cabeça raspada, né? As pessoas tinham que ter aquela barba comprida, tinham que ter os cabelos também compridos, usar a burca, no caso das mulheres, né? E assim foi perdendo o valor da própria cultura. Mas Mukunda Goswami, o avô de Rupa Sanatana,
ele tinha uma visão muito grande assim de educação e desde novo colocou eles para estudarem com ótimos professores. Eles estudaram lógica, filosofia. Quando cresceram um pouco, foram mandados para Navadvipa e aí então começaram a estudar lógica, chamada Nyaya, com o próprio Sarvabhauma Bhattacharya. Não sei se vocês vão se lembrar, quem está acompanhando aí, a gente já falou também da relação, né, numa lila de Chaitanya com o Sarvabhauma Bhattacharya, que era o sacerdote principal do templo de Jagannatha Puri. Essa relação começou lá quando Chaitanya toma sannyasi e vai até Jagannatha, né, Jagannatha Puri. E lá ele se encontra com Bhattacharya Sarvabhauma, que vira um grande discípulo também de Chaitanya, apesar de já ter uma idade avançada, um prestígio muito grande. Então Sanatana vai estudar com o Sarvabhauma Bhattacharya, lógico, o Sarvabhauma fica muito impressionado com ele, com o Rupa, com a inteligência que eles tinham, deixa eles estudando com o irmão mais novo deles, de Sarvabhauma, né, continua estudando lógica, e depois dali eles retornam para cidades já reconhecidos como grandes professores, né, de sânscrito, ainda jovens, mas aí já podendo ensinar filosofia, sânscrito, lógica. Mas aí o avô percebe que para ter um destaque na sociedade, ainda para ocupar altos cargos, cargos de importância no governo, na vida da sociedade, ali na época era importante também aprender árabe, aprender persa, aprender línguas assim que eram ligadas aos governos da época. Então manda ele lá para os mulás e eles também aprendem essas línguas, se tornam, além de sânscritólogos, também peritos em árabe e em línguas persas e árabes, ali línguas do Oriente Médio, né? E aí então eles começam a se destacar, onde eles vivem. Num determinado momento esse rei Hussein chama eles para fazer parte do governo também. Então Sanatana Goswami vira o primeiro ministro do governo muçulmano, né? E Rupa Goswami vai virar o ministro da economia, digamos assim. E o outro irmão, Vallabha, vira o chefe da Casa da Moeda. Imagina só, os caras tinham tudo na mão, né? E na verdade eles tinham tanto conhecimento e tanto carisma, e ao mesmo tempo eram humildes, assim, que eles alcançaram a confiança de todos. Eles tinham respeito tanto da realeza, digamos assim, do governo, dos poderosos, quanto da população, porque eles eram muito amáveis, muito generosos, né, muito humildes. E assim eles viraram o braço direito, como o Srila Prabhupada fala, o braço direito e o braço esquerdo do governo muçulmano. Então imaginem só, né, crianças, de vez em quando a gente vê esses filmes assim, né, de antigamente, quanta riqueza que eles não tinham, né? Sim. Porque eles eram muito respeitados. Imagina, primeiro secretário, primeiro-ministro, tipo assim, tomava as decisões, né? O rei, antes de tomar qualquer decisão, ia lá conversar com eles. Vamos ver o impacto disso na economia. Chegava para faz dinheiro, não faz dinheiro, Casa da Moeda. Então eles tinham muita moleza, né? Digamos assim, muitos confortos materiais. Porém, Sri Sanatana Goswami, que é o nosso principal personagem aqui, né? Ele, quando era novo ainda, quando ele estava estudando ali sânscrito, gramática, estava na Navadvipa, ele teve um sonho com um menino, um brahmana. Ele teve um sonho com um menino que chegou para ele sorrindo, muito belo, muito lindo. A gente até imagina quem seja, né? Esse menino. E aí o menino brahmana disse para ele que ele iria adorar estudar o Srimad Bhagavatam e deu para ele uma cópia do Srimad Bhagavatam no sonho. E ele sentiu um amor tão grande naquele momento que ele ficou, né, encantado, assim, não querendo sair daquele sonho. Mas enfim, ele acordou e quando ele acordou ele ficou pensando naquilo o tempo todo e, né, não conseguia parar de sentir aquele amor que ele sentiu no momento do sonho. E não é que quando ele sai de casa, ele encontra um menino brahmana que chega e entrega para ele uma cópia do Bhagavatam. Olha que legal. O sonho se tornando realidade. É como se ele tivesse tido uma premonição, né? E então ele recebe as cópias do Bhagavatam e disse que desde então ele nunca mais parou de estudar o Bhagavatam. E quanto mais ele estudava o Bhagavatam, mais ele era inundado por essa onda de amor, né? De amor transcendental. Então, o que acontecia? Ele e Rupa e o outro irmão, Vallabha, eles, durante o dia, eles faziam tudo o que tinham que fazer para o governo, né? Cumprir os papéis deles e tudo mais. E depois, à noite, eles chegavam, ficavam lendo o Bhagavatam, conversando com os outros devotos, Vaishnavas ali da vila, uma pequena vila chamada Ramakeli, que é onde eles foram morar.
que era próximo da capital da Bengala, mas não era ali, bem ali dentro. Então eles tinham um pouco mais de autonomia. E nesse ínterim, né, eles sabendo que havia um grande avatar, assim, um ser muito iluminado, que inclusive tinha iluminado o próprio Sarvabhauma, né, com seus conhecimentos, que era Mahaprabhu, eles começam a trocar cartas com Mahaprabhu, que eles não estão aguentando mais aquela vida assim, burocrática e tudo mais, que eles sentiam muito amor por Krishna, queriam dedicar as vidas deles a Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu respondeu a Kasi, não, fica tranquilo, no momento certo, Krishna vai fazer os arranjos para vocês se libertarem dessas amarras. E dito e feito, né? Assim muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas certa vez Chaitanya Mahaprabhu ele tinha saído lá de Jagannatha Puri e estava indo para Vrindavana. E nesse meio do caminho ele resolveu desviar o caminho em direção a Gauda. Aí os devotos, poxa, o que está acontecendo, né? Haridas Thakur, Shrivasacharya, eles falam assim, o que está acontecendo? Mahaprabhu, em vez de pegar o caminho mais curto e chegar logo onde ele quer chegar, que é Vrindavana, onde ele diz que é o próprio coração dele, né? Já mandou Lokanatha para lá para descobrir os locais sagrados. Por que ele está fazendo esse caminho maior, né? Mais longo, ou seja, vai levar mais tempo, é mais perigoso, mas Mahaprabhu falou, não, nós vamos em direção a Gauda. E foi ali em direção a Gauda e parou em Ramakeli, antes de chegar na capital, que era justamente onde Rupa e Sanatana estavam. E quando Rupa e Sanatana souberam que Chaitanya estava ali, eles, assim, o coração deles disparou, né? Os corações dispararam. E eles ficaram assim, nossa, não acredito, como assim? O próprio Chaitanya veio aqui, né? E aí Chaitanya tá lá fazendo um kirtana maravilhoso, e eles chegam e não querem entrar, ficam assim com vergonha, que eles são muito humildes. Depois eles se colocam assim aos pés de Chaitanya com toda a humildade, e ali eles começam a dar o exemplo de uma dos grandes ornamentos, as grandes joias que os devotos possuem, que é o quê? Nossa, que é a humildade, a humildade. Apesar de terem cargos mais elevados, né, eles, no entanto, não sentiam-se dignos assim, de aproximarem-se assim. Só que aí que está. Dr. Kapoor, de Keshava Prabhu, por exemplo, nesse livro, né, ele vai falar sobre essa situação de Bhakti, e a gente já falou isso em algumas outras lilas. Bhakti tem essa característica muito peculiar, que é de que não é só o devoto que vai atrás de Krishna, né? Krishna também vai atrás do devoto, se sente atraído. Então, Dr. Kapoor fala assim que os discípulos de Chaitanya, os seguidores de Chaitanya, que segundo a narrativa, eram como um rio em direção ao mar, que eram centenas, milhares de pessoas que seguiam Chaitanya nessas idas e vindas dele, né? E ele ia chegando, ia passando e atraindo as pessoas, ele era como um imã, tinha muito magnetismo, né, através do seu amor. As pessoas ficavam assim, não, mas como assim? Normalmente o servo é que vai procurar o amo, né, o seu mestre para servir. E quão especiais devem ser essas pessoas para atraírem o próprio Chaitanya. E essa realmente é uma característica muito peculiar de Bhakti. E é uma característica que Chaitanya Mahaprabhu veio revelar e veio vivenciar, e veio mostrar isso às pessoas. Como essa reciprocidade é importante. Na Bhagavad Gita, Krishna diz que, né, à medida que a pessoa vai se rendendo, ele vai também dando proporcionalmente. Ele também fala assim, para se livrar de todos os dharmas e se render a ele, porque ele vai proteger. E Chaitanya Mahaprabhu veio então, na prática, mostrar como isso acontece através do processo de Bhakti Yoga. E aí, enfim, eles se encontraram ali e eles falaram que queriam sair e tal, mas aí Chaitanya falou assim, olha só, calma, muita calma nessa hora. Né? Vocês têm seus deveres aí com o rei, ele é nervoso, ele já mostrou aí que ele mata, né? Mata à toa. Então, não, assim, sua vida é muito importante para mim. Seus corpos vivos são muito importantes para a nossa missão. Tá? Então, continue fazendo seus deveres, né? Cumpra os seus deveres sociais, governamentais, com a família de vocês, e na hora certa vocês vão sentir o chamado e vão para Vrindavana, né? Podem ter certeza disso. E deu a bênção para eles, né? Nesse momento deu a bênção para eles que isso ia acontecer. Então, apesar da vontade deles quererem sair já atrás de Chaitanya, eles seguraram a onda um pouquinho ali e começaram a planejar como isso ia acontecer.
Então pegaram, Rupa saiu primeiro, eles pegaram os familiares, deixaram em diferentes cidades ali próximo, e pegou o dinheiro, a riqueza que eles tinham, deixou uma parte para a família não passar necessidade, deu outra parte para os santos, e Rupa, como foi primeiro para Vrindavan, ele deixou uma parte guardada com um comerciante lá local, falou assim, olha, num determinado momento você vai precisar usar esse dinheiro para ajudar a Sanatana, porque ele vai ser preso, não vai ter saída, eles já previam que isso ia acontecer, né? Se não fosse morto, seria preso. E foi o que aconteceu, né? Sanatana, ele já não estava mais afim de ficar ali servindo ao governo, porque o que acontece? Esse governo muçulmano começou a atacar muitos povoados. E aí ele, por fim, estava atacando o próprio Orissa, que é onde fica Jagannatha Puri. E ele perdia, o exército dele perdeu várias batalhas, e ele saiu assim, não, agora eu vou lá guerrear pessoalmente contra Prataparudra Maharaj, que era o rei de Orissa e que tinha toda uma relação já ali favorável assim, ao movimento de Sankirtana. E aí Sanatana falou, não posso fazer parte disso. Né? E aí ele ficou lá em Ramakeli, só com os sadhus, falando sobre o Bhagavatam, e disse que estava doente, que não podia ir para o trabalho e tal. Só que o rei desconfiou da situação e foi lá. Quando foi lá, viu essa situação, falou, poxa, você está mentindo para mim, falando que está doente e tal. Tem que voltar, você tem que me ajudar, eu preciso dos seus conselhos para vencer essas guerras. A gente está no meio de um monte de guerra, e eu preciso muito da sua presença. Seu irmão já saiu, preciso de você. Aí Sanatana falou que não estava mais afim, que não iria, porque ele não podia ser conivente com a morte dos irmãos, né, com a destruição dos templos que eles chegavam, destruíam os templos, destruíam as deidades. Né? E nesse momento, o Shah falou assim, então tudo bem, não vou te matar, porque eu vou deixar você pensar um pouco melhor, mas vou te prender. E prendeu ele. Né, deixou ele preso ali. Aí Sanatana viu e falou, cara, eu vou ser morto, né, não vai ter saída. E aí o carcereiro era uma pessoa que ele já tinha ajudado numa situação, então o comerciante, vendo aquilo ali com quem Rupa tinha deixado o dinheiro, viu, aí foi lá, deu o dinheiro, fez aquele, né, aquele arranjo transcendental, né, e aí o carcereiro foi e falou, não, tudo bem, eu vou assumir o risco aqui, vamos falar que teve um incêndio, você fugiu e tal, e levou ele para o outro lado do rio. E então Sanatana começa a sair ali de fugitivo. Ele não podia pegar as estradas principais, porque senão ele podia ter pistas, né? E aí o Shah, achando ele, ia matá-lo. E ele sai pelas florestas, pelas montanhas, pelos rios, para encontrar Sri Chaitanya Mahaprabhu de novo, né? Olha só, assim, que aventura que foi esse, que grau de desprendimento. Né? E ali ele passa então a se vestir como um mendicante e realmente a passar frio, fome, sede, não dormir direito. E quando ele sabe que nesse meio do caminho ele descobre que Chaitanya está em Varanasi, Keshi, né, que é Benares, ele então resolve encontrar com Chaitanya em Varanasi. E aí é muito bonito, né, a descrição, porque é dito que ele chega assim também e ele não... Deixa eu pegar aqui. Ele não sabe, né, como entrar, porque ele chega ali, Chaitanya está no Kirtana com os devotos e tudo mais, e mais uma vez ele vai e fica na porta, né? E fica na porta assim, falando, poxa, eu servi aos muçulmanos aqui, né? De certa forma fui conivente com a invasão de templos e tudo mais, como eu vou encontrar agora Mahaprabhu? Eu vim até aqui, mas eu não tenho coragem. Aí quando Mahaprabhu viu que Sanatana estava lá, ele saiu correndo na mesma hora para abraçar Sanatana, né? E ali, então, naquele abraço, coração com coração, como é dito nas Escrituras, transmitiu toda aquela corrente de Bhakti de novo, e ali ele começou a cantar, dançar, repetir os nomes de Hari. E aí, engraçado que tem uma passagem, engraçado não, né? É bonito. Tem uma passagem aqui, lê pra gente aqui, Lê, nessa passagem aqui, desse encontro, só um pedacinho que Chandramukha Swami conta aqui. Pegando a mão de Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu levou-o para dentro da casa e fê-lo sentar-se próximo a ele num lugar elevado. Quando, com sua própria mão transcendental, Sri Chaitanya Mahaprabhu passou a limpar o corpo de Sanatana Goswami, este repetiu, ó meu Senhor, por favor, não toques em mim. O Senhor replicou, estou te tocando unicamente para me purificar, pois pela força de teu serviço devocional podes purificar o universo inteiro.
Então imagina só, Sri Chaitanya Mahaprabhu falou, pela força do seu serviço devocional, pode purificar o universo inteiro. Então, quando nós vemos assim, os Goswamis de Vrindavana, normalmente ali no altar, estão só com aquela roupinha simples, né? As pessoas assim magrinhas, bem simples. A gente não imagina assim, que eles tiveram tanta opulência, né? Tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanto estudo. Mas eles tiveram, sim, justamente por isso que eles foram escolhidos por Mahaprabhu diretamente. Não só para transmitir, para descobrir os locais sagrados, redescobrir os locais sagrados em Vrindavana através da inspiração, da intuição, da pesquisa nas escrituras, mas também para estabelecer, né, os princípios filosóficos e até mesmo chástricos, assim, dentro das escrituras reveladas, sobre o Vaishnavismo e sobre Bhakti Yoga, para que não se confundisse todo esse movimento de Sankirtana, de Mahaprabhu, com mero expressão emocional, sentimentalismo. Não, claro que isso tudo é muito importante, a expressão do sentimento genuíno e o desenvolvimento desse sentimento genuíno na vida prática. Mas isso tudo pode ser corroborado por muita filosofia. E isso não é algo novo também, porque isso é inspirado nas próprias instruções do Srimad Bhagavatam. E Sanatana Goswami, desde a sua juventude, tinha essa relação com Bhagavatam, tanto que uma das escrituras que ele deixou escrita chama Brihad Bhagavatamrita, o néctar do Bhagavatam, e também o Brihad Vaishnava Toshani, que são comentários sobre o 10º canto do Bhagavatam. Então, Sanatana Goswami, ele, ornamentado pela sua humildade a vida inteira, né, ele sempre foi uma joia do mais alto calibre dentro do movimento Sankirtana, né, a joia da coroa do movimento Sankirtana. A ponto de Chaitanya Mahaprabhu abraçá-lo, não só nessa situação, mas em outras situações onde ele tinha até uma doença de pele, que ele se sentia intocável, mas Mahaprabhu abraçava e falava, a força da sua bhakti pode purificar o universo inteiro. Então, quando eu te toco, é para me purificar. Então, olha só, né, que aproximação, né, que falta de distância. E assim, então, Sanatana ele vai para Vrindavana e realmente ajuda Lokanatha Goswami, ajuda Rupa Goswami, ajuda os Goswamis a encontrarem esses locais sagrados, né? E também a encontrar, assim, estabelecer a adoração às deidades, né? Escreve o Hari Bhakta Vilasa, que é um código de comportamento, de conduta ética dos Vaishnavas, baseado nos Vedas, nos Shastras, né? E, acima de tudo, mostra como esse comportamento generoso, gentil, amoroso e cuidadoso de um Vaishnava. É dito que ele chegava nas vilas, nas cidades, e ele dava conselhos assim, para as pessoas, sobre, né, dava ensinamentos sobre Bhakti, e como ele era foi membro da alta corte, ele também dava conselhos sobre como melhorar a produtividade da plantação, como resolver determinados problemas de família, ou seja, ele tratava, cuidava mais ou menos das necessidades da vida material daquelas pessoas, mas também dava o maior tesouro de Krishna Bhakti para elas. E ele é fundamental, é chamado mestre espiritual ideal por Chandramukha Swami, porque ele estabelece a relação nossa, Vaishnavas, com Madana Mohana, que é uma deidade muito especial, que começa a mostrar, revelar para o devoto como pode acontecer, né, a importância de um relacionamento pessoal com Krishna e como isso pode acontecer, chama-se Shambanda, né? Então, esse conhecimento é revelado por Sanatana Goswami, e agora a gente então vai fazer uma leitura dramatizada aqui com Radha Lila e Ravi sobre a história de como, né, uma das histórias, porque tem algumas versões da história, de como então Sanatana Goswami encontra Madana Mohana e depois como esse templo de Madana Mohana vai ser construído, que é o primeiro templo construído pelos Goswamis em Vrindavana. O primeiro parece que na verdade Sanatana Goswami construiu para Vrindadevi, mas esse se perdeu, senão há vestígios desse templo de Vrindadevi. E o primeiro das três deidades principais de Vrindavana, que são Madana Mohana, Radha Govinda e Radha Gopinath. Então o primeiro é Radha Madana Mohana, que estabelece a importância, a beleza e a profundidade do relacionamento pessoal da alma com a divindade. Vamos lá? Vamos lá. Sim.
Sim. Jai Shri Madana Mohana ki. Jai. Jai Goswami ki. Jai. O Bhakti Ratnakara descreve como Sanatana Goswami começou a adoração de sua deidade Madana Mohana, que vai ser interpretado por Adalila, e Sanatana Goswami por Ravi. Em Mahavana, próximo ao local de nascimento de Krishna em Vrindavana, Sanatana Goswami fez uma cabana de palha, onde diariamente realizava seu bhajana. Certo dia, enquanto estava mendigando, ele chegou a um pequeno vilarejo às margens do Yamuna. Naquele momento, o Senhor Krishna, na sua maravilhosa forma de Madana Mohana, brincava às margens do rio com seus amiguinhos gopas. Ao ver Sanatana, Madana Mohana veio correndo atrás e agarrou sua mão gritando: Ó pai, ó baba, leve-me contigo. Quero ir contigo. Menininho, por que queres ir comigo? Quero ficar contigo. Mas se ficares comigo, o que irás comer? Posso comer o mesmo que tu comes. Sanatana Goswami tinha uma vida muito simples e sua alimentação era a mínima possível. Assim sendo, Sanatana replicou ao menino: Mas eu só como chapates secos. Então também irei comer só chapates secos, baba. Não conseguindo compreender o que estava acontecendo, Sanatana acrescentou: Mesmo assim, não poderias ficar comigo. Tens que ficar com teu pai e tua mãe. Mas baba, eu desejo muito ficar contigo. Fazendo o menino compreender seus desejos, Sanatana mandou para casa e então seguiu sua prática de Madhukari, que é de medicância. Naquela mesma noite, o mesmo menino apareceu-lhe num sonho. O menino ria em grande bem-aventurança e, pegando a mão de Sanatana, lhe dizia: Baba, meu nome é Madana Mohana e amanhã irei te visitar. Dizendo isso, Madana Mohana desaparecia. E em seguida, Sanatana acordou assustado. Ele estava tomado por um grande sentimento de êxtase. Sentindo que sua alma havia sido roubada do corpo, Sanatana começou a considerar: Que foi que eu vi? Nunca vi um menino tão lindo. Sua mente encheu-se de felicidade com a lembrança de Sri Hari. Ainda aturdido com o que estava acontecendo, Sanatana Goswami abriu a porta de seu Bhajana Kutir e, de repente, encontrou de pé na soleira da porta de sua cabana a maravilhosa deidade de Shri Madana Mohana. Haribo! Uma deidade tão linda que enchia as 4 direções com sua refulgência transcendental. Passado alguns momentos de total arrebatamento espiritual, Sanatana Goswami conseguiu, enfim, recuperar sua consciência. Seus olhos encheram-se de lágrimas de êxtase que gradualmente molharam todo o solo. Sua garganta ficou embargada e sua voz desapareceu completamente. Depois disso, Sanatana começou a adoração da deidade, realizando uma cerimônia de Abhisheka, que é o banho. E quando Rupa Goswami viu aquela maravilhosa deidade, também se encheu de prema bhakti. Shri Sanatana costumava servir a deidade em sua própria humilde cabana de palha. E valendo-se de um mensageiro, Shri Rupa Goswami mandou a notícia desses eventos auspiciosos a Shri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Após mendigar o dia todo, no final da tarde, Shri Sanatana Goswami retornava à sua cabana de palha e oferecia alguns chapates secos à sua querida Madana Mohana. Chapates são uns pãezinhos, para quem não sabe, né? São uns pãezinhos parecidos até com pão sírio, né? É. Às vezes, Sanatana também preparava um shak, um vegetal verde e amargo, para acompanhar a refeição da deidade. Mas, como não tinha recursos, nunca colocava óleo ou sal. Como na maior parte do tempo ele só conseguiria oferecer chapates, Sanatana ficou pesaroso
achando-se desqualificado para adorar a deidade devidamente. No entanto, ele não podia arcar com as despesas, pois permanecia por todo o dia empenhado em compor escrituras devocionais conforme a ordem dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. De qualquer modo, sua mente se encheu de tristeza, mas o Senhor, como Paramatma no coração de seus servos rendidos, sempre faz arranjos para mitigar sua tristeza. Shri Madana Mohana pensou consigo mesmo. Meu querido devoto me oferece chapates com muito amor e eu os como com muita felicidade. Porém, sentindo-se mal por não poder me servir de maneira mais opulenta, Sanatana conclui que seus serviços não têm valor e, desse modo, fica muito infeliz. Naquela época, havia um abastado mercador chamado Shri Krishnadas Kapoor, que estava a caminho de Mathura para fazer negócios. Ele possuía um grande barco e estava descendo o rio Yamuna com um grande carregamento de produtos para comercializar. Pelo arranjo do Senhor, seu barco atolou num banco de areia do rio Yamuna e não se movia de modo algum. Incapaz de solucionar seu problema, o comerciante começou a se lamentar. Que será de mim? Como poderei salvar minha mercadoria? Enquanto pensava dessa maneira, Krishnadas Kapoor ouviu do povo local que havia um grande sadhu vivendo em Vrindavana que poderia ajudá-lo. Seu nome era Sanatana Goswami. Desse modo, Krishnadas Kapoor decidiu procurá-lo para pedir sua ajuda. Quando encontrou com Sanatana Goswami, ele estava em sua cabana, absorto em compor escrituras devocionais. Sanatana vestia-se unicamente com uma tanga, e seu corpo magro era marcado pela austeridade e renúncia. Com semblante pacífico, Sanatana contemplou o Sr. Kapoor com olhos completamente molhados de lágrima de amor espiritual e, pedindo para ele sentar, ofereceu ao seu visitante uma esteira de palha. Atraído pela bondade do Goswami, Krishnadasa disse com muita humildade: Ó Baba, por favor, me dá tua misericórdia. Sou só um simples mendigo. Que tipo de misericórdia eu poderia te dar? Venho pedir tuas bênçãos, pois meu barco encalhou num banco de areia no rio de Yamuna e não consigo encontrar um meio de livrá-lo. Que posso fazer? Não entendo nada sobre este assunto. Contempla o misericordioso Madana Mohana. Certamente ele irá te ajudar. Seguindo as instruções de Sanatana, Krishnadas Kapoor ofereceu seus dandavats diante de Madana Mohana e disse com muita sinceridade: Ó Madana Mohana Deva, és a personalidade de Deus, o supremo controlador. Se me deres a tua misericórdia e livrares o meu barco das águas do Yamuna, todo o lucro que obtiver através dos meus negócios será usado em teu serviço. Orando dessa maneira, Kapoor pediu permissão para sair. Pelo desejo divino de Madana Mohana, em seguida surgiu uma grande tempestade e uma quantidade impressionante de água jorrou dos céus, fazendo subir o nível das águas do Yamuna. Portanto, conforme as águas do rio subiam, o barco de Krishnadasa se libertava até que, finalmente, se livrou por completo do banco de areia e desceu alegremente a correnteza do rio Yamuna. Não tendo dúvida de que o que estava acontecendo era a misericórdia de Madana Mohana, Krishnadasa doou todo o belo lucro desse carregamento para construir um belíssimo templo opulento para Shri Madana Mohana. Além disso, ele fez arranjos para que houvesse um grande salão, onde foram estocados comestíveis de primeira classe para o prazer do Senhor. Assim, a partir daquela época, Madana Mohana passou a ser servido em estilo real e grande opulência. Vendo isso, Sanatana Goswami ficou muito satisfeito. Devido a esses acontecimentos, Sanatana Goswami aceitou Krishnadas Kapoor como seu discípulo e concedeu-lhe iniciação. O templo de Madana Mohana continua de pé até hoje em dia,
e é um dos mais importantes locais de peregrinação para todos os Gaudias Vaishnavas. Madonna Mohan aqui! Já! É lindo mesmo. O templo Madonna Mohan, ele tem aquela torre assim, né, perto do rio de Amuna. E aí tem o Bajnakuti, o lugarzinho onde ficava Sanatana Goswami do lado. É muito lindo, muito especial. Aqui no Brasil, essa música, né, ficou famosa, o mantra Madonna Mohan, porque eu tocava numa novela, né, que era Madonna Mohana Murari, Madonna Mohana Murari, Haribo, Haribo, Haribo. E Madonna Mohana, Murari, significa aquele que enlouquece o próprio Cupido. Então o Cupido, ele está ali flechando as pessoas com as flechas do desejo, né? E teve uma história que ele tentou flechar Krishna, mas quando ele viu Krishna, ele ficou tão encantado pela beleza de Krishna que ele se distraiu e flechou a si mesmo com a sua flecha. Então ele ficou cativado pelo próprio Cupido. Então Krishna tem esse nome de Madonna Mohana. E assim ele capturou a mente também de Sanatana Goswami desde o primeiro momento que eles se encontraram. E dessa maneira o Sanatana Goswami conseguiu estabelecer, né, a missão de Mahaprabhu, seguiu os propósitos que Mahaprabhu havia pedido de descobrir locais sagrados, construir templos, fazer adoração à deidade, escrever os shastras, os fundamentos filosóficos da filosofia, né, e estabelecer esse processo de relação com Krishna. Então vou ler aqui só um pedaço que Chandramukha Swami fala, citando Srila Prabhupada, que ele fala assim: Krishna Das Kaviraj oferece primeiro suas reverências a Madonna Mohana, a deidade que pode nos ajudar a avançar em consciência de Krishna. Na execução da consciência de Krishna, nossa função primordial é conhecer Krishna e nossa relação com ele. Conhecer Krishna é conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é conhecer a nossa relação com Krishna. Uma vez que se pode conhecer essa relação adorando-se Madonna Mohana Vrigaha primeiramente, Krishna Dasa Kaviraja estabelece a sua relação com ele. Então, seguindo os passos de Krishna Das Kaviraja, que escreveu Sri Chaitanya Charitamrita, e de todos os Vaishnavas, que nós possamos estabelecer nossa relação com Sri Madonna Mohana, com Sanatana Goswami, com os Goswamis de Vrindavana, com o próprio Dhamma de Vrindavana, e quem sabe um dia desenvolvermos então um amor puro por Krishna, né? Não é isso, galerinha? Sim. Sim. Então, Shri Shri Radha Madonna Mohan, que Jai, Shri Sanatana Goswami, que Jai, Radhe Radhe. Radhe, Radhe, Radhe! Radhe! Essa conversa de Chaitanya Mahaprabhu com Sanatana Goswami está no Clube do Dharma, já teve 19 episódios de Nityananda Raya, né, aos sábados, no programa Além do Vedanta, onde ele fala dessa conversa. Purushatraya Swami também, na série de lives sobre o Chaitanya Charitamrita, fala dessas conversas que eles tiveram, desses princípios que foram estabelecidos, desses sentimentos sublimes de amor sendo intercambiados entre o Senhor e seus devotos. É isso aí. Jai, Hare Krishna. Hare Krishna! Krishna Prabhupada aqui. Jai!